que a bendita graça de Jesus Cristo cada vez seja mais real sobre o seu coração. Estamos juntos mais uma vez para trazer ao seu coração a palavra de Deus. Nós estamos aqui com o propósito de fazer uma propaganda religiosa para você. Nós estamos aqui atrás de adeptos, porque a fé cristã, ela não tem adeptos. Não existe isso de adeptos do cristianismo. Uma pessoa pode ser adepto de qualquer outra religião, mas da fé cristã não. A pessoa pode ser adepto de qualquer religião que você mencionar, essa religião tem adeptos, mas o cristianismo não é para ter adeptos. Sabe por quê? A pessoa tem uma experiência com o Senhor. Ou seja, é uma experiência tão profunda, tão real, que ela nasce de novo. Tudo para ela passa a ser diferente, tudo passa a ter um colorido novo. Sabe, Jesus Cristo é tão real, porque ela não segue simplesmente os ensinos do Mestre, ela segue o Mestre. Os ensinos são reflexos apenas daquilo que ele ensinou, daquilo que ele mostrou. A fé cristã leva a pessoa a viver uma realidade de um milagre, que é o milagre da própria vida de Jesus Cristo nela. É isto que conta. Sabe, Jesus, ele trouxe tantas promessas. Promessas para aqueles que vinham segui-lo, promessas para aqueles que o buscavam. E as promessas todas, ele com tanto cuidado, tanto carinho, tem cuidado, zelado, para que as suas promessas possam ser cumpridas. E uma das promessas tão espetaculares dele, todas são lindíssimas, todas são tão valiosas, nós não podemos abrir mão de nenhuma delas, temos que viver e conhecê-las todas. Uma delas diz que aquele que o segue não vai perecer. Está escrito em João capítulo 10, o versículo de número 28. Jesus Cristo falando a respeito daqueles que o seguiam e diz assim: e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém os arrebatará das minhas mãos. Sabe o que significa isso? As promessas do Senhor chegam a você dizendo assim: e dou a vida eterna. Vida eterna não é simplesmente uma quantidade de dias, de anos, de meses, de milênios. A vida eterna é conhecer Jesus. Ele mesmo disse assim: a vida eterna é essa, que te conheço a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. É uma outra dimensão de existência, mas que começamos a experimentar, a vivê-la enquanto estamos aqui. Podemos experimentar esta realidade da vida eterna. Por isso que Jesus Cristo disse assim: e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer. Quando Jesus Cristo disse, nunca hão de perecer. O homem, sem Jesus, ele está perdido. Sem Jesus, a vida do homem nunca é vida. O inferno não foi feito para o homem. Jesus Cristo, de uma forma clara, afirmou que o inferno foi feito para o diabo e seus anjos. A vontade de Deus é que todos os homens sejam salvos. A vontade dele é que todos os homens venham ao pleno conhecimento da verdade e possam experimentar esta realidade tão viva da expressão do Senhor e nunca hão de perecer. Por isso ele disse: aquele que vem a mim, de maneira alguma eu lançarei fora, e ninguém os arrebatará das minhas mãos. O melhor lugar para se viver é nas mãos de Jesus. Pode parecer algo tão diferente, mas esta é a realidade. A fé cristã, a fé que a Bíblia nos mostra, é uma fé de relacionamento. Não é simplesmente seguir uma religião, é mais do que isso. Por isso, esta promessa é tão gloriosa quando ele diz: e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Se ouviram a página, em João 11, o versículo de número 25, diz assim, e o 26, disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Esta é uma promessa.
promessa do Senhor. Ele afirmando exatamente isso aqui. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Sabe por quê? A morte, segundo a ótica da palavra de Deus, não significa fim, não significa aniquilamento, acabou. Morte não é ponto final. Para aqueles que têm Jesus, a morte não faz careta. É uma realidade tão diferente. Jesus Cristo disse, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Ele não está falando esse morrer aqui no sentido físico, porque, a não ser que o arrebatamento venha antes da minha morte ou da sua morte, todos nós iremos morrer. Mas a morte, Jesus Cristo disse, é exatamente a eterna separação da alma de Deus. Isto que é morte. Morte é separação. A morte física é quando o nosso espírito deixa o nosso corpo. A morte espiritual é a eterna separação da alma de Deus. Isso é terrível. Por isso o Senhor diz, e aquele que crê, aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Se você deseja realmente experimentar a vida, e a vida é bela para aqueles que seguem a Jesus, a despeito muitas vezes de circunstâncias que nos fazem chorar, circunstâncias que nos entristecem, porque aflições o próprio Jesus Cristo disse, no mundo tereis aflições, mas ele disse, tende bom ânimo, eu venci o mundo. E da mesma maneira como ele venceu, você vai vencer. Da mesma maneira você vai somar estas vitórias também em sua própria vida. Por isso, esta promessa, que aquele que crê nele nunca morrerá, ele volta e diz assim, crês tu isto? E essa é uma pergunta muito séria. Ele volta e diz, crês tu isto? Você crê nisso? Não adianta você simplesmente ouvir. Ao momento que você tem que fazer algo, que é o quê? A sua decisão. Esse crer aqui não é um crer com a cabeça, é esse crer com o coração. É esse crer quando você realmente se dá, se entrega tão completamente. Por isso ele disse, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Mas, e todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Eu creio que nesta hora, Jesus deve ter parado, como que uma pausa, e feito essa pergunta. Você crê nisso? Está escrito. Você crê? Você crê? Muitas vezes você fica questionando, dizendo, não, ninguém pode ter certeza da vida eterna aqui. Ninguém pode ter, não é isto. Aquele que tem Jesus tem essa certeza, tem essa convicção. Ele passa a ter essa convicção. Eu sei que se nesta hora meu coração parar e eu tombar aqui, eu tenho certeza que quando eu fechar os meus olhos, eu vou abri-los imediatamente e verei a face daquele que eu amo, desse que me amou tanto ao ponto de morrer em meu lugar. Se você não tem ainda essa certeza, se isto não é patrimônio ainda da sua vida, nós queremos conversar com você, queremos orar com você. Ligue para nós, 3429-9550. Estamos aqui em Belo Horizonte. Às 24 horas você pode ligar, 3429-9550. Nós vamos orar com você, ouvir você e ver você desfrutando também dessa certeza da vida eterna. E amanhã, se Ele permitir, nesse mesmo canal que você me assiste, nesse horário, eu quero voltar para continuar profetizando vida para a sua vida. Até lá, no nome de Jesus.